XX. Estamos hoje no bate-papo, juntamente com Fabrício Magalhães, Wanderson Moura, José Santiago e Diran Souza. Iremos falar um pouco dessa música, né, do início do século XX. O século XX foi um período de grandes e rápidas transformações, principalmente no que diz respeito à tecnologia e aos avanços científicos. Foi um século de conquista, de conflitos e de mudanças no setor social, econômico, político e cultural. Cada período histórico é formado de suas peculiaridades e, se foi complexo definir o romantismo, muito trabalhoso será conceituar a música do século XX, com todas as suas numerosas técnicas e tendências, já que é um período que reflete toda a rápida transformação da sociedade em sua organização política, econômica, cultural e de costume. Geralmente, a música do século XX é dividida em duas fases: a fase moderna e a fase pós-moderna, que é a vanguardista ou contemporânea. Primeiro, a fase moderna, que engloba todas as estéticas e tendências que aconteceram na música antes da Segunda Guerra, incluindo o impressionismo e expressionismo, dodecafonismo e atonalismo. A fase pós-moderna engloba todas as estéticas e tendências que aconteceram na música depois da Segunda Guerra, incluindo a música concreta, aleatória, eletrônica e a microtonalidade. Para se juntar a essa mesa, queria convidar agora, nesse bate-papo, o Wanderson Moura, para se juntar nesse debate. Como você falou um pouco, né, sobre a questão do início, né, da música do século XX, principalmente a questão da parte tecnológica, com o surgimento de algumas novas tecnologias no tempo, a música tomou um grande rumo diferente, teve uma transformação que ocorreu a partir do surgimento da rádio, né, na época, né, com o advento dessas tecnologias, as novas formas de gravar no período, começou a distribuir um pouco maior a questão das músicas que eram compostas na época, popularizar bastante essas linguagens artísticas dentro dos projetos dos cantores e compositores, que na época se baseavam muito em concertos, né, que eles apresentavam esses trabalhos, esses projetos que eles compuseram. Com o surgimento da rádio, começou a ampliar mais esse movimento, essa distribuição da música, que com isso começou a vir uma nova diversidade diferente de músicas na época, que foram as músicas erudita, música popular, heavy metal, funk, o jazz, o blues, entre outros. E também nesse período começou a se destacar alguns tipos de instrumentos. Com isso, dentro da tecnologia também teve a criação naquele o Theremin, que eu não sei se todos conhecem como é que ele funciona, como é que ele é. Ele é tipo um aparelho, parece um aparelhozinho de rádio. Tem uma anteninha e o som dele se baseia em ruídos. E que você passa a mão e fica tipo como se fosse uma onda sonora. Eu queria só pegar, Wanderson, quando tu falou questão de ruído, o interessante é que nessa época também, o ruído passou a fazer parte da música, que até então o ruído e o silêncio, ele era totalmente tirado de sintonia da música. Era extinguido, né, José? A partir dessa nova era, vamos chamar assim, o silêncio e o ruído, ele começou a fazer parte da música. Eu lembro dessa parte, José, que nessa evolução da música, né? Porque quando a gente fala de música no século XX, a gente pega toda aquela questão da evolução das composições, também como foi um período traumático, um período de guerra. Os anos 900 foi um período marcado por muita dor. E a música era usada para contar a história da guerra e como podemos dizer, né? Poder trazer um momento de afago na alma de quem vivia naquele tempo. E depois da Primeira Guerra Mundial, depois tivemos a Segunda Guerra também, nós podemos ver uma evolução tecnológica, assim como antes falou, né? E o ruído que entra aí nessa parte da música de rua, né, já na década de 80, que aí eles criaram rap, criaram a música eletrônica através do ruído. Eles tiveram uma criatividade, podemos dizer até que folclórica, né, daquelas gangues lá de Harley, todo aquele movimento, né?
e aí eles conseguiram usar o ruído a favor da música, né? O interessante também que através dessa revolução tecnológica, porque quando a gente fala, mais uma vez, de música do século XX, nós podemos entender que foi um período muito importante para a humanidade em vários aspectos, tanto no aspecto artístico da música, do teatro, também no aspecto político, no tecnológico, que é o que a gente acabou de falar, e entre todos, mas toda essa evolução, lá no seu início, ela partiu para uma melhor qualidade de vida, tanto que a maneira de ouvir música, de produzir música, tudo mudou, né? A gente pode ver que na primeira parte do século XX, com a segunda escola de Viena, no caso, que a gente pode falar que foi composta por Arnold Schoenberg e os seus discípulos Alban Berg e Anton von Webern, que é um nome difícil, né, de ler. A gente vê que esses caras foram muito importantes para a música do século XX, não discriminando a música dos nossos clássicos, né, que foram Beethoven, Mozart e também o Joseph Haydn, foram os caras da primeira escola de Viena também, que foram muito importantes para a música, mas isso lá no século XIX. Mas quando esses caras do século XX, eles trouxeram uma nova maneira de ver música, né? A maneira de composição. E aí já no finalzinho do século XX, ali pela década de 80, a gente tem essa evolução tecnológica na música. Beleza, Fabrício. Vamos convidar a Diran também para se juntar, né, a nós aqui nesse bate-papo. No início do século XX, representa um dos períodos mais ricos na história da humanidade. Foram inúmeros avanços tecnológicos e científicos, políticos, o desenvolvimento das indústrias, da informática, como também da medicina, dos meios de comunicação, que melhoraram consideravelmente a qualidade de vida da população. Foi nesse século que vieram grandes pensadores como Freud e Einstein, mas foi também um período marcado por grandes conflitos políticos, ditadura, revoluções e duas grandes guerras. Todas essas agitação e desconfortos refletirão nas diversas formas de artes e especialmente na música. O século XX trouxe transformação na forma de estruturar, provocar e ouvir música. Muito bem. E é interessante que dentro do contexto regional, trazendo aqui para a nossa realidade, né? Na América Latina, estamos aqui, né, desse lado de cá do oceano, no início do século XX, foi marcado por pessoas, né, de posse, tendo acesso às salas de concerto. Ou seja, a música, até então, era só para essas pessoas, né? Pessoas que tinham, né, riqueza, né, de dinheiro. Esse mundo aí era deles. Eles que assumiam isso. Enquanto o restante da população dava preferência à música popular. Aí, a música popular começou a ter mais assim... engajar mais no mercado. Isso, porque o povão, a massa, não tinha acesso a essas músicas antes do século XX. Então, a partir do início do século XX, começou a desenvolver esse tipo de música que aí veio fortalecer ainda mais, né? O desenvolvimento da arte popular, que teve suas bases na cultura, né? Legado dos povos europeus também, né? Da música religiosa oriunda da Europa, dos missionários, dentro da música negra proveniente dos escravos africanos. Percebe-se que na região havia compositores que contribuíram para a preservação da música tradicional, ainda que também desenvolvendo a cultura musical europeia. A gente percebe também que dentro desse tema aí, tentava criar as músicas da própria região, mas mesmo assim ainda tinha os laços europeus. Era uma música ainda regional, mas com profundidade europeia ainda, ou seja, a vivência ainda da música europeia dentro da... José, o que eu acho interessante aí nessa parte, igual tínhamos falado agora há pouco sobre a segunda escola de Viena, né? Tudo está entrelaçado a isso, mas esse movimento nacionalista e musical que ocorreu aí nessa época, já quase ali na segunda parte do século XX, é interessante que a gente pode ver que isso começou lá com esses três caras, né? Que eles criaram uma maneira nova de compor, que aí ajudou a fortalecer a cultura local, né? As músicas folclóricas, e as pessoas tiveram mais engajamento para poder compor as suas músicas
regionais. Interessante. Dentro dessa nossa região, lá nos Estados Unidos, era um desejo, né, de encontrar as suas próprias bases musical própria. Era um desejo ali daquela comunidade de ter a sua própria música, né, sem a hegemonia da Europa, né, que eles misturavam lá elementos locais, como a música indígena, que aí veio o blues, né, e o jazz, que faz parte da cultura. Dentro ainda dessa base regional tem a música folclórica, que a música folclórica, em seu senso original, é a música feita pelas pessoas, para as pessoas. Ela surgiu e sobreviveu na sociedade sem ser afetada pela comunicação em massa e pela comercialização da cultura. É interessante a gente olhar, quando a gente olha para, mesmo depois desse período aí que o Anderson falou aí do final da música do século XX, com as evoluções dos estilos e tal, da produção musical, aquela produção dos discos em massa, tudo isso ocorreu nessa época, né? E hoje a gente está aqui fazendo um podcast por causa disso, né? De termos essa evolução tecnológica. Por isso que quando nós olhamos para a história musical do século XX, nós conseguimos ver essa importância, o quão foi importante esse período para essa arte maravilhosa, né? Tanto no seu desenvolvimento artístico, tecnológico, político, científico e etc. Porque a gente conseguiu usar a arte e usar a arte para desenvolver a tecnologia, né? Que no início das gravações, a tecnologia de ondas, de rádio e tal. E também a gente conseguiu, na década, lá na segunda parte, a partir dos anos 50, 60, 90, até a década de hoje, a gente conseguiu usar a música na ciência, no caso, na medicina, né? E hoje também, já desde muito tempo, a música era usada na política, né? E tanto que os reis tinham no seu exército as músicas de guerras, né? E hoje a gente tem de outra maneira, né? Hoje a gente tem na política a gente tem as músicas dos políticos, mas não só nessa parte, mas todo no aspecto político-social geral. Eu fiz uma pesquisa sobre Claude Debussy, né? Debussy. Ele é considerado a porta de entrada para a música no século XX. Ele propôs uma estética musical mais revolucionária, trazendo inovações na linguagem composicional que envolve elementos como harmonia, ritmo e timbre. Esse cara foi importantíssimo para essa evolução. Foi através dele, na verdade, que tudo começou, né? No século XX. Da nossa base aqui, falando de Brasil, nós temos o autodidata, né? O Heitor Villa-Lobos. Uhum. E o interessante é que a história dele, ele tinha a família dele, né? Família rica. Né? Mas mesmo assim, ele era... Como naquela época as músicas... As escolas de música, as pessoas que trabalhavam com música, era tudo na Europa. Então, aqui no Brasil, ele era simplesmente um autodidata, né? Que conhecia... Ele se inseriu dentro desse contexto na música popular, com o qual entrou em contato no interior do país e de música erudita, pois vindo de família rica, tinha condições de estudar partitura clássica e romântica. Em sua vida, soube introduzir material tipicamente brasileiro em formas clássicas e divulgou a música brasileira à Europa. Ou seja, ele pegou nossas músicas e divulgou essa música brasileira, né, dentro da Europa, né? Porque se a gente for trazer para os dias atuais, ainda hoje nós vivenciamos música europeia. Por exemplo, você faz um trabalho de música, aí a maioria das pessoas querem trazer música da Europa para cá. Você vai fazer um trabalho numa escola, aí vai pegar quem? Beethoven, música europeia. Então, nós ainda carregamos essa vivência de que a Europa reduz aqui a nossa região a usar essas músicas. É como se fosse uma pressão. Outro dia, numa aula, um cidadão colocou que tem que estudar música europeia. Sim, tem que estudar música europeia, mas aqui
a nossa região ela tem que ser segundo plano. Na minha opinião, ela não pode ser primeiro plano. O primeiro plano é a nossa música. A música no século XX se caracteriza por uma multiplicidade de tendências. Os compositores começam a ter uma característica bem acentuada e muito pessoal. Beleza, então nós encerramos aqui o nosso podcast. Agradecer aqui o Fabrício Magalhães, o Anderson Moura, o José Santiago e Diran Souza pela a nossa tarefa de hoje.